Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e essa é a primeira aula do nosso curso de Introdução ao VBA para nossos alunos de Excel aqui do YouTube. Se você tem uma vasta experiência com o VBA, como eu já falei no vídeo anteriormente, talvez você vai sentir que esse curso talvez não seja para você, já que aqui nós vamos estar abordando conceitos extremamente básicos. Mas se você olha para o VBA e tem medo, acha que é algo difícil e complexo, esse curso é para você, então eu já quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notificação de todos os nossos novos vídeos dessa série. Como você já sabe, expliquei no vídeo anterior, essa série é formada por 10 aulas que no final terá um certificado para você. Eu imagino que a sua primeira pergunta seja exatamente o que é o tal do VBA. E é bem normal esse tipo de pergunta quando a gente está começando a estudar esse assunto. O problema muitas vezes é que na hora que a gente vai pesquisar isso, a gente esbarra em coisas como ferramenta do Excel, linguagem de programação, e tudo isso acaba tornando a nossa aprendizagem mais difícil. Então, para a gente entender o que é o VBA, a gente precisa entender primeiro o que é essa tal de linguagem de programação. E para entender linguagem de programação, a gente vai ter que entender o que é linguagem e o que é um programa. Então vamos começar por linguagem. O que é linguagem? Linguagem nada mais é do que uma forma de comunicação. Por exemplo, para que eu possa estar comunicando com você agora, né, através aqui do YouTube, de repente você está me assistindo numa TV, num monitor, num celular, ou até mesmo num videogame, eu preciso estar passando alguma forma de comunicar com você, eu tenho que estar utilizando de algum recurso. Esse recurso é a linguagem. No meu caso, eu utilizo o nosso idioma, o português, para estar me comunicando com você. Se eu pudesse me comunicar, por exemplo, com alunos que têm dificuldade auditiva, eu utilizaria Libras. Eu, inclusive, quero ainda estudar um pouco mais sobre Libras. Eu já dei aula para alunos surdos, mas eu nunca tive a oportunidade ainda de aprender realmente a linguagem. Quero aprender em breve. Então seria outro tipo de linguagem para me comunicar com vocês. Então toda vez que a gente precisa de fazer uma comunicação, um dos recursos que nós temos para nos comunicar é a linguagem. E no caso, a gente tem que entender agora o que é programa, já que você já entendeu que linguagem é uma das formas que você tem de comunicação. Você tem outras e linguagem é uma delas. Um programa nada mais é do que algo que foi criado, para ser utilizado, seja num computador ou num equipamento eletrônico. Um programa é uma série de instruções, é um código que você escreve dizendo ao equipamento o que ele deve fazer. Então, um programa é um software, se for pegar o termo em inglês, seria software, que é exatamente esse código dizendo, como se fosse uma receita de bolo, tudo que o computador deve fazer, tudo que o celular deve fazer, tudo que aquele equipamento que utiliza do programa deve fazer. Inclusive, existem programas que controlam programas. Tá? Você cria códigos para controlar programas. Inclusive, vai ser esse o caso do VBA. Nós vamos falar daqui a pouco disso daí. Então, entenda bem. Linguagem é uma forma de comunicação. E programas são, geralmente, ferramentas que foram codificadas para fazer uma série de instruções, para fazer o equipamento funcionar de uma forma. Então, quer dizer que linguagem de programação é uma forma de comunicação que você utiliza para dizer para o equipamento como ele deve funcionar. Isso que é uma linguagem de programação. Então agora você sabe que o VBA é uma linguagem de programação, ou seja, é uma forma que você tem para se comunicar com o equipamento. Lembra quando eu falei que existem linguagens de programação que falam com outros programas, que fazem outros programas funcionar, dão instruções a outro programa? Pois é exatamente esse o caso do VBA. O VBA ele surge de uma linguagem de programação que a Microsoft criou no passado, que era o Visual Basic. A Microsoft criou o Visual Basic, que é utilizado até hoje, para concorrer com outras linguagens, como Java, você tinha o Pascal, você tinha outras linguagens na época, e o Visual Basic concorria com elas na criação de exatamente programas. Só que a Microsoft também tinha uma série de programas prontos que eram um sucesso da empresa, que você conhece muito bem aqui do canal, que é o Office, o Word, Excel, PowerPoint. E a Microsoft pensou, que tal a gente utilizar todo o poder da nossa linguagem de programação e colocá-lo disponível dentro dos nossos aplicativos do Office? Bom, essa decisão da Microsoft fez com que eu e você pudéssemos hoje criar os nossos próprios aplicativos dentro do Excel, dentro do Word, dentro do PowerPoint. Ou seja, nós podemos criar o nosso próprio código, as instruções dizendo como o sistema deve funcionar. No caso, se você está fazendo VBA dentro do Excel, você vai dizer como o Excel deve funcionar. E é isso que é legal. Por isso que significa Visual Basic for Applications, porque você está utilizando a linguagem de programação Visual Basic para aplicações, ou melhor, para aplicativos no caso do Office. Sabendo disso, você entende agora que ao utilizar o VBA, você pode
melhorar, de certa forma, o uso do Excel. Tá, mas a gente precisa entender então quais são os benefícios de utilizar o VBA. O que o VBA me permite fazer? Você já sabe que o VBA então é uma linguagem de programação que te permite programar e controlar a forma de funcionamento do Excel. Mas e aí? Para que serve isso? Para que você quer aprender esse tipo de coisa? A primeira coisa tem a ver com automação e repetição. Se você trabalha com tarefas repetitivas, se você tem que fazer uma coisa muitas vezes no dia, se você chega no trabalho e você sempre tem que fazer o mesmo procedimento, saiba que o VBA pode automatizar essa tarefa para você. Através de um código, você pode criar um script que sempre faz aquelas funções, aqueles recursos que você vai fazendo no dia a dia. Então, por exemplo, se você tem lá um trabalho de importar, por exemplo, um arquivo, receber esses dados, tratar, colocar em negrito, aumentar a fonte, colocar uma cor de fundo, colocar o formato de moeda numa coluna específica, através do VBA você pode automatizar essa tarefa. E às vezes o que você levava minutos ou horas para fazer, dependendo do tipo de macro, que eu vou explicar para você o que é também, que você criar, você pode fazer isso em poucos segundos. Tá? Então, essa é uma das coisas que você pode estar utilizando o VBA. Para automação dos processos e também para tarefas repetitivas. Então, automação e repetição é uma das coisas para a qual a gente utiliza o VBA. Outra coisa pela qual a gente utiliza o VBA é quando você não encontra no programa de forma nativa um recurso que você precisa. Por exemplo, quando você precisa de uma fórmula nova ou de uma função nova. O que você pode fazer? Você pode criar isso através do VBA. Inclusive aqui no canal eu já mostrei alguns exemplos disso. Tem um vídeo, por exemplo, onde eu crio uma função no Excel que conta cores. Ele conta quantas células tem uma determinada cor. Então isso só é possível graças aos recursos de programação que tem disponível no Office, que é no caso o Visual Basic, né, o VBA. Então se você quiser criar fórmulas e funções personalizadas no Excel, por exemplo, você pode utilizar o VBA para isso. Outra forma de você estar utilizando o VBA é a questão da interação. Quando você quer, por exemplo, que o usuário de uma planilha ele interaja com a ferramenta de alguma forma específica. Então você pode usar o VBA, por exemplo, para estar programando instruções quando ele, por exemplo, salva, imprime, quando ele, por exemplo, seleciona algumas células específicas, quando ele tenta preencher uma informação em determinado lugar, você pode estar interagindo com ele. Você pode, inclusive, criar formulários onde ele vai preencher informações, responder questões, clicar em botões. Então tudo isso é permitido através do VBA. E uma outra forma de interação que você tem também é a interação entre os próprios programas do Office. Então eu posso fazer, por exemplo, o Excel interagir com o Word, eu posso fazer o Excel interagir com o PowerPoint e vice-versa. Eu posso fazer toda a minha suíte de aplicativos e escritórios do Office interagir entre si através do VBA. E não para por aí. Através do VBA você consegue se conectar a bancos de dados, que são arquivos que vão estar colecionando uma série de dados e informações. Você pode estar trazendo essas informações para o Excel através desse VBA, e aí você pode estar manipulando ele de alguma forma. Então o VBA ele serve exatamente para que você possa sair dos limites da ferramenta. Quando você pensa que a ferramenta te limita de alguma forma, você pode estar utilizando o VBA para, de certa maneira, sair desse limite, para criar algo diferente do que já existe na ferramenta. Então, basicamente, o VBA serve para você automatizar tarefas, né, e você que precisa de processos repetitivos, serve para você criar recursos extras, fórmulas e funções que não estão nativas no programa, serve para você interagir com os usuários, serve para você interagir com os outros programas da sua suíte de aplicativos do Office. E também serve para você sair dos limites do programa. Então essas são as 5 funções que eu diria, basicamente, que você tem com o VBA. São as 5 coisas que ele traz para você. Bom, eu acredito que para essa primeira aula você já entendeu, então, o que é o VBA e quais são os benefícios que ele traz para você no dia a dia. Agora, o que você precisa para trabalhar com o VBA? Essa é a boa notícia, você precisa de muito pouco. Você só precisa, primeiro de tudo, da sua suíte de aplicativos do Office. Você precisa ter o Office instalado no seu computador para você estar trabalhando com Office. E aqui vem uma dica muito importante, porque eu sei que muita gente vai perguntar isso no vídeo. Cláudio, eu posso fazer esse curso utilizando o Google Sheets? Ou eu posso fazer esse curso utilizando o LibreOffice? Não. No caso, eu estou fazendo uma abordagem que atende apenas diretamente ao Office. Então, se você quiser fazer esse curso de VBA, você vai precisar do Excel. Então, essa é a primeira coisa que você precisa. Ou Excel, ou Word, PowerPoint. No caso, como o nosso curso é voltado para o Excel, você precisa do Excel instalado aí na sua máquina. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que você precisa. E o resto é muito simples. Você vai precisar de colocar a guia desenvolvedor ativa aí na tua planilha. Então, eu vou te mostrar
como é que você faz isso, e você vai precisar também aprender a entrar no VBE, não é VBA, é VBE, que é o Visual Basic Editor, onde você vai poder criar as suas rotinas. Então, antes de encerrar a aula, vou mostrar para você esses 3 recursos que você precisa. Vamos para o Excel, vamos aprender como inserir a guia desenvolvedor e como transportar-nos, né, para essa janela VBE. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então você vai precisar, primeiro de tudo, inserir a guia desenvolvedor aqui. Para isso, basta você clicar na área vazia aqui da sua guia, aqui, ó, em qualquer local dela, botão direito. Você vai clicar aqui, ó, em personalizar faixa de opções. Que faixa de opções que é esse conjunto de guias que nós temos aqui. Ao clicar aqui, ele vai te trazer todas as guias que você tem na sua faixa de opções ali. Você vai marcar essa opção desenvolvedor. Você marca ela, porque daí você vai poder adicionar todos os recursos que ela tem. Clica aqui para marcar essa opção e dá OK. A guia desenvolvedor vai aparecer aqui. Agora você já pode trabalhar com VBA. Você já tem a opção de criar macros, gravar macros, tudo que a gente precisa. A gente precisa, por exemplo, dessa opção para a aula 2, né, para a gente poder gravar a nossa macro. E quando a gente precisar escrever nossos códigos e editar as macros que foram gravadas, a gente precisa dessa opção, que é clicar no Visual Basic ou pressionar as teclas de atalho Alt e F11. Anota esse atalho aí que eu uso bastante durante as aulas, e às vezes eu até esqueço de falar. Quando você vê que eu mudei do Excel para essa tela aqui que vai aparecer agora, é porque eu pressionei Alt F11, tá? Então Alt F11 ele troca de tela, ele vai para o Visual Basic e volta aqui também para o Microsoft Excel, ok? Clicou aqui, ele vai para o VBE, tá? O VBE que é esse aqui, ó, Visual Basic Editor. É aqui que nós vamos ter as nossas macros que foram criadas, é aqui que a gente pode criar macros, é aqui que a gente pode colocar os formulários do nosso programa. Tudo que a gente vai fazer no nosso curso é aqui nessa tela. Se você já conhecia, né, show de bola. Se você está conhecendo agora, seja muito bem-vindo a esse mundo de programação VBA. Você vai utilizar muito esse recurso VBA daqui para frente, tá bom? Então, tá aqui, essa é a parte prática que a gente tinha hoje, só para ser a cereja do bolo mesmo, tá? Então, no seu Excel aí, se você não tem a guia desenvolvedor, adiciona ela, você viu que é fácil. Clica no Visual Basic para você já conhecer esse ambiente aqui, né, que tem para você aí os menus, que você já não via tanto no Excel, né? Você tem os menus para utilizar aqui, você tem alguns botões, algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando também, e você tem aqui duas janelas, né, laterais, aqui duas barras laterais, uma com o seu VBA Project e outra com as suas propriedades, né, do objeto que vai estar selecionado, seja planilha, seja formulário. A gente vai ver isso com o tempo também, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Excel e vamos retornar à aula. Muito bem, meus amigos, então nós terminamos a primeira aula do nosso curso de VBA. E eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas eu nem entrei no código ainda. Muita calma, porque o nosso objetivo aqui é fazer você dar um passo de cada vez. São 10 degraus que você vai ter que estar subindo aí, ó, até chegar no topo da escada. O primeiro passo você já deu, que é entender conceitualmente o que é VBA. Eu acredito muito na prática, tanto é que todos os meus cursos são sempre voltados para a parte prática, mas também é fundamental que a gente tenha embasamento teórico, e é por isso que eu resolvi criar essa primeira aula, explicando para você alguns conceitos importantes para tirar alguns tabus, né, que você possa ter na sua cabeça em relação ao VBA e em relação ao Excel. Eu espero realmente que você tenha gostado, porque eu estou produzindo esse material com muito carinho para você. E se você gostou, eu peço para você que você deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho. O like é muito importante. Para você é só um clique, mas para nós faz toda a diferença. Então deixa o seu like, por favor, se você gostou do seu vídeo aí, né? Compartilha ele nas redes sociais para que outras pessoas possam aprender VBA através desse mini curso também. Peço para você que se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e o que é muito importante o pessoal esquece de fazer, clica no sininho, ativa o sininho, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo, coisa que vai acontecer com mais recorrência aqui no canal, você vai receber essa notificação no seu celular ou no seu e-mail. Mas para isso você precisa clicar no sininho, tá bom? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!